Gravando. Queridos companheiros do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que, falando em nome de Cristo, a gente consiga trazer as reflexões que nos suscitem, né? Repensar a nossa caminhada e o nosso trato com a doutrina espírita. Nós pegamos como página de abertura do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, né? Abri aqui ao acaso, e o acaso não existe, a página Igualmente Frágil, e que me parece, por obra da espiritualidade, dialogar bem com o que vamos tratar aqui adiante, né? Então, vamos à página. Igualmente Frágil. Aproxima-te mais dos outros para conhecê-los melhor. O que te dizem pode não ser verdade. O que pensa pode não corresponder aos fatos. A maioria vive de aparências. Tentam ocultar-se por timidez ou por pejo de mostrarem-se como são. Se alguns aparentam ser melhores do que são, outros são melhores do que aparentam ser. Tu mesmo não te conhecerás diante do confronto com os semelhantes. Ninguém sabe como reagirá quando provocado. Psicologicamente, não te desnudes, mas não tenhas receio de quem procura aproximar-se de ti. Todos somos igualmente frágeis. É uma página bastante interessante, porque a gente muitas vezes se coloca numa posição de julgar o outro, né? E estamos todos no mesmo barco. E me chama muita atenção essa informação aqui. Ninguém sabe como reagirá quando provocado. Eu tenho um amigo que diz que nós conhecemos as pessoas não pelas ações, mas pelas reações, porque as reações refletem aquilo que nós verdadeiramente somos, né? Então, o desafio é esse: sendo frágeis, darmos uns as mãos aos outros e seguirmos de maneira mais junta, mais calorosa, mais fraterna, né? Esse é o convite que a doutrina nos faz, endossada pela mensagem de Cristo, que é para da caridade não há salvação, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Então, esse é o objetivo, para que, na nossa fragilidade, consigamos nos tornar fortes, né? E aparelhados, fortalecidos para enfrentar as demandas da vida. Esse é o objetivo. Então, meus irmãos, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma pequena prece para que harmonizemos os nossos corações, para que a espiritualidade nos envolva e a gente consiga tecer aqui as nossas considerações de modo que as reflexões possam realmente provocar, né, em nós o desejo da mudança. Esse é o nosso objetivo. E humildemente, falando em nome do Cristo, a gente sempre espera, né, que essas informações nos motivem, em especial porque somos nós que estamos falando, a sermos verdadeiramente melhores. Esse é o nosso intento. Então, Mestre Jesus, em teu nome, Senhor, estamos disponíveis para o teu trabalho, com o objetivo, Mestre, de levarmos adiante a tua bandeira, a tua palavra,
para que esta palavra semente, Senhor, possa ser plantada no coração de cada um de nós, possa germinar, florescer, frutificar. Sabemos o quão responsáveis somos, Senhor, diante da palavra. Sabemos dos nossos compromissos, mas sabemos também que o amparo é grandioso e que Deus não nos desampara. Então, neste instante, que possamos todos harmonizados, conhecidos na Tua luz e nas Tuas bênçãos, aproveitarmos esse momento de reflexão e nos abastecermos desse sagrado combustível do amor. Que façamos nós, Senhor, a diferença no mundo a partir deste contato com as Tuas verdades. Mais uma vez te agradecemos por tudo e te pedimos para que fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vigiai e orai. Um livro de cabeceira, um livro especial. Bom, meus queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, na redundância, em nome de Cristo, e entendendo ser este nosso primeiro encontro uma oportunidade que muito me anima e muito me desespera, porque a gente tem sempre aquela ansiedade de fazer as coisas certinhas, né? E de fazer com que o momento seja especial. Então, baseado nesta ideia, eu espero firmemente que tenhamos um encontro produtivo. Quando da preparação dessa nossa conversa, muitos foram os momentos em que me imaginei chegando em um espaço desconhecido, né? Acolhedor, repleto de pessoas amáveis, ávidas por vivenciar momentos de reflexões. Mas, mesmo à distância, e a espiritualidade nos permite, diante da pandemia, esta graça de continuar nos relacionando diante da doutrina ou com a doutrina, né? Mesmo à distância, é um prazer estar com vocês em nome dessa doutrina que nos sustenta, que é o nosso porto seguro. Espero que a espiritualidade amiga nos envolva e proteja para que eu seja verdadeiramente capaz de provocá-los a repensar a grandeza dessa doutrina dos Espíritos. Então, sem mais delongas, eu lhes pergunto, cara ou coroa? É isso mesmo, cara ou coroa, as duas faces da moeda. Em uma perspectiva espírita e por analogia, eu gostaria de supor que a reencarnação, e eu convido a vocês para essa viagem, neste momento, que a reencarnação seja essa moeda. E que, se assim for, pensemos em suas faces. As duas faces dessa moeda chamada reencarnação. As duas faces. E a pergunta que nos vem, primeiramente, é: como é que nós batizaríamos cada face dessa moeda? É óbvio que cada um de nós teria uma motivação para esta caracterização. Mas como o meu momento é muito especial e sou eu que está propondo a ideia, eu decidi, de cara, eleger para esta moeda duas faces. A face da superação e a face da proteção. E vou lhes
explicar por quê. A coisa começou numa DR. É isso mesmo, não estranho. Uma DR. Para quem não sabe o que é DR, eu vou explicar. DR é santo e oportuno momento de se discutir a relação. É coisa de casal. E, nesse momento, essa DR me proporcionou uma reflexão extremamente fina, filosófica ou existencial, melhor, uma reflexão espírita. E aqui eu peço licença a vocês para dividir esse momento de DR. Naquele dia, e eu não sei precisar quando, né, a minha esposa Alzira, bastante insatisfeita comigo, absolutamente insatisfeita com uma série de posicionamentos equivocados que eu vinha tomando, sentenciou: cara, olhando no meu olho, cara, cadê o Mário que eu conheci? Cadê você? Essas atitudes que você vem tomando são atitudes apartadas daquilo que você prega enquanto espírita, enquanto pessoa de bem que é. E eu olhando para ela e pensando, e veio o start. O pior é que ela tinha razão. E não foi preciso fazer uma varredura minuciosa, olhar para o passado de maneira atenta, para perceber e atestar os inúmeros equívocos que eu vinha cometendo, os meus desmandos. Nenhum pecado grandioso, mas aquelas pequenas coisas que vão minando as relações de marido e mulher, de pai e filho, de amigo para amigo, essas pequenas coisas que a gente nem se dá conta e vai permitindo e deixando que elas nos atropelem. Foi aí, nesse momento, que eu me lembrei de uma frase que estampava uma camisa velha do tempo em que eu frequentava a mocidade e que dizia o seguinte: não basta entrar na doutrina espírita, importa é que ela entre em nosso coração. Eu vou repetir: não basta entrar na doutrina espírita, importa é que ela entre em nosso coração. Caramba, que vergonha. Mas espera aí. Vergonha? Vergonha sim. Mas lembremos. E aí vocês acham que eu esqueci, né? Não esqueci, não. As faces da moeda. Uma das faces da moeda é a superação. O Espiritismo nos afirma de maneira contundente e está lá no Evangelho que o verdadeiro espírita é reconhecido por sua formação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más tendências. Que coisa linda, né? Simples e profunda. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más tendências. Eu tenho certeza que isso eu já entendi. Nós já entendemos. O que me falta, o que nos falta é empreender, é colocar em prática um esforço verdadeiro de transformar-se. É isso.
o que nos falta é empreender o esforço verdadeiro da transformação. No livro não, estou aqui me lembrando, no livro Atenção, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, existe um capítulo, para ser mais exato, capítulo 4. Eu deixei aqui nas minhas anotações, aqui, o capítulo 4, intitulado Compreensão e Vida. O primeiro parágrafo nos diz o seguinte, eu vou ler devagar. Pesquisemos os próprios sentimentos e verificaremos quão difícil se nos faz a renovação íntima. Pesquisemos os nossos próprios sentimentos e verificaremos quão difícil se nos faz a renovação íntima. E ele continua. Quantas vezes no mundo teremos sentido a inconveniência de certos hábitos com manifesta incapacidade para desvencilharmos deles? Em quantas ocasiões sabíamos previamente quanto nos doeriam as consequências de determinada ação infeliz e a ela nos atiramos para o nosso próprio sofrimento? Meus queridos, é preciso ter força de vontade para que essa renovação íntima se faça, para que resistamos às armadilhas da vida e para que nos desvencilhemos das mazelas que nos pesam a alma. É por isso que propusemos ser a superação uma das faces dessa moeda chamada reencarnação. Afinal de contas, vencedor é aquele que vence a si mesmo. Esse turbilhão de sentimentos e reflexões na tentativa do reencontro comigo mesmo me fez lembrar de uma outra passagem encontrada no livro A Vida Escreve, onde Hilário Silva narra o famoso encontro de Eurípides Barçanufo com Jesus. Conta-nos certa passagem, né, do livro, e eu aqui vou apresentar de maneira pobre, resumida, mas tentando trazer para vocês a dimensão desse relato. Que Eurípides, em um de seus corriqueiros momentos de desdobramento, começou a levitar. E, à medida em que subia, dava conta do seu corpo ali sentado à cadeira, dava conta de todo o espaço e continuava subindo e subindo e subindo, como se estivesse sendo levado, arrastado por uma força sublime. E foi alcançando páramos distantes, céu exuberante, e foi subindo, até chegar num lugar verdejante, com um vento sereno a acariciar-lhe a face. E começou a notar a beleza e a grandiosidade da natureza que se estabelecia naquele ambiente. Os pássaros, as borboletas, aquela relva. Esse momento de embevecimento, de encantamento, ele avista uma pessoa sentada ao longe e uma vontade imensa de se aproximar. E ele caminha em direção a essa pessoa. E cada vez uma emoção maior vai tomando o seu espírito e ele vai se aproximando até que observa, ainda que sem entender que estava diante dele o Mestre Jesus. E ele vai se aproximando e
nota que Jesus está chorando. E aquele choro de Jesus começa a emocioná-lo ainda mais, e ele não consegue explicar tal encontro, não, não consegue explicar tal fenômeno, apenas sente aquela vontade arrebatadora de se aproximar. Jesus está sentado em uma pedra, olhar no horizonte e as lágrimas que lhe rolavam. E é neste momento que, com voz embargada, Eurípides vira-se para Jesus e diz: Senhor, por que choras? Silêncio. Então, um pouco mais corajoso, ele reafirma a pergunta: choras pelos crentes do mundo? E eis que responde o mestre: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho de meu Pai e não o praticam. Jesus chora por mim, que me permito claudicar quase que de maneira inconsequente, mesmo diante da informação espírita que tenho e considero. Jesus chora por nós. Nós que perdemos as oportunidades que esta reencarnação maravilhosa nos faculta. Pergunta 132, está lá no Livro dos Espíritos. Kardec, de maneira muito astuta, muito perspicaz, questiona: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é contundente: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Meus amigos, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Chegar à perfeição significa a face da moeda. Chegar à perfeição significa superar-se, significa vencer o homem velho, significa tomar as rédeas da vida, colocando a doutrina em primeiro plano e fazer diferença na própria vida, na própria existência. Superação. Ou seja, eu não estou, você não está, nós não estamos aqui a passeio. O processo reencarnatório torna o homem melhor hoje do que foi ontem e o tornará melhor amanhã do que é neste momento. Superação. Mas, observem, tornará melhor? Sim, se quisermos. A decisão de foro íntimo. Somos nós que decidiremos o momento da transformação, o momento divisor de águas, em que deixaremos para trás as mazelas espirituais e abraçaremos, em nome desse Cristo que nos convida, a possibilidade do amor maior, da caridade plena, da entrega dessa filosofia cristã. Dia desses, eu tive a oportunidade de rever atentamente aquele filme do Divaldo, Mensageiro da Paz. Uma obra de arte, gente. Quem não viu até o presente momento, veja. Quem já viu, veja novamente. Porque são descobertas e descobertas e descobertas, porque o filme é muito rico. Diálogos primorosos, interpretações grandiosas e situações absolutamente fidedignas e próximas da nossa realidade.
Não que eu esteja aqui ousando imaginar sermos nós, Divaldo, longe de mim. Mas o filme nos traz um Divaldo humano, encarnado, que decide, que se transforma, que se entrega e que, ao mesmo tempo, mostra também para nós o quanto a vida é desafiadora, o quanto a vida é difícil se não nos calçarmos na doutrina. E aí, assistindo ao filme, eu me recordei, né, que há alguns anos atrás, eu e Alzira, né, minha esposa, tivemos a oportunidade de estar em Salvador, uma terra que eu amo, assim, eu adoro a Bahia, eu adoro Salvador, quer dizer, nós adoramos, né? E estando em Salvador, nós testemunhamos, né? Nós vivenciamos, nós visitamos a Mansão do Caminho, e foram momentos inesquecíveis. Um espaço de luz no meio de uma favela gigantesca, em que lá tivemos a oportunidade de conhecer o tio Nilson, né, que foi um fiel escudeiro do Divaldo, né, e tantos outros anônimos trabalhadores daquela casa. Ali fomos recepcionados carinhosamente e fizemos um tour pela Mansão do Caminho. E fomos descobrindo os detalhes da grandiosidade do trabalho. A casa de repouso, a gráfica que tinha o objetivo fundamental de sustentar aquele espaço de caridade, a padaria que foi construída com o objetivo de formar aquela molecada, né, numa profissão, né, na profissão de padeiro, de confeiteiro, de doceiro, e que, ao mesmo tempo, dava para cada criança daquela uma quantidade de pão para, no momento da saída tardinha, levar para casa o alimento, o berçário, com aquelas crianças todas, o jardim, a cozinha, a biblioteca, as salas de aula, o espaço da arte, o centro espírita. Uma obra linda, uma obra que se sustentava pela caridade, mas que, mais ainda, tinha nessa sustentação a entrega, o trabalho de pessoas, e a gente não pode depositar, né, na figura única do Divaldo, que é um ícone, mas que ali, com uma série de soldadinhos do bem, trabalhavam para que aquela estrutura, trabalham, né, até hoje, para que aquela estrutura fosse um polo de luz, um ponto de luz. Encantados com aquela visita, retornamos até no outro dia, a convite do tio Nilson, para assistir uma palestra do Divaldo. Foi muito engraçado que, quando o tio Nilson falou assim: vocês estão em Salvador, venham aqui amanhã às 20 horas, porque vai ter uma palestra do Divaldo. Aí eu pensei assim: mas a palestra do Divaldo é sempre assim, muito cheia, muita procura. Que horas que a gente tem que chegar aqui? Com quantas horas de antecedência? Ele falou assim: não, meu querido, aqui não é assim, não. Sem tietagem, sem os holofotes. O Divaldo chega, fala com todo mundo. Vocês podem chegar uns 10 minutinhos antes da palestra. E foi maravilhoso, porque sentamos ali, observamos a dinâmica, encantados com a vibração, mas aquela dinâmica que a gente estava acostumado na nossa casa espírita, né? Eu sou frequentador da casa de Eurípides há mais de 30 anos, né? Então, assim, só não tinha o coral, mas tinha uma musiquinha, um som ambiente, trazendo uma música reconfortante, a página de abertura, a prece, a palestra de Divaldo ali pertinho da gente, assim, algo
algo impagável, e que trouxe para a gente exatamente essa reflexão, né? É possível, é possível. E quando eu digo é possível, eu também vou dizer para vocês assim, caramba, eu não posso dizer que eu não sabia. Eu sou agraciado pelas bênçãos da doutrina. Eu tenho a informação. E quando a minha esposa, naquele momento de DR, disse assim, cara, eu não estou reconhecendo você, é porque tem alguma coisa assim. O trem deu aquela descarrilhada, né? A gente vai perdendo ali o senso e aí se perde. E como Papai do Céu não é bobo, como a espiritualidade não é boba, ela foi lá e me deu aquela cutucada assim, aquela cutucada no âmago, para dizer assim, volta para o caminho, cara. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora. Porque isso é desafiador, dia a dia, hora a hora. E que vocês me perdoem o desabafo. Essa DR foi especial para mim, porque me trouxe a possibilidade desta reflexão. E eu queria dividir com vocês esse momento, porque muitas das vezes eu via, né? Hoje não mais, mas parecia que as pessoas que estavam ali com a palavra no púlpito, falando, pareciam que elas eram perfeitas. E as pessoas que falam, que fazem as palestras, elas não são perfeitas, elas estão na briga. E isso é muito bonito. Quando a gente observa, quando eu, em particular, observo os apóstolos em torno do Mestre, eu observo que os apóstolos somos nós, equivocados, muitas vezes indo contra a proposta do Cristo, porque não entenderam, mesmo com a oportunidade de dividir o ar com Jesus. Nós somos os apóstolos, imperfeitos, com a possibilidade de fazer, porque Jesus contava com os apóstolos e Jesus conta conosco. Bom, é importante a gente não desperdiçar as santas oportunidades de crescimento que o Pai nos oferece e entender que superação é tudo que precisamos de verdade. Transformação íntima. Aos poucos, sim, mas de verdade. Mas a moeda tem duas faces. Então, porque somos filhos de Deus, esse Deus Pai grandioso, onipotente, onipresente, amoroso, bom, é que eu elejo a outra face da moeda como a proteção. Deus, Pai de infinita misericórdia, não nos abandona nunca. Diante desse desafio gigantesco de estarmos no mundo e de vencermos a nós mesmos, somente com essa abençoada ajuda dos visíveis e dos invisíveis protetores espirituais, é que vamos dar conta deste movimento de superação. Somente com as bênçãos do Pai somos mais fortes. Muitas vezes precisamos cortar na carne, tirar do ídolo aquilo que nos enfeia, aquilo que nos maltrata, aqueles sentimentos que a gente faz questão de cuidar como se fosse uma florzinha maravilhosa do jardim encantado. A gente precisa abandonar esses sentimentos de raiva, de ódio, de vingança. A gente precisa perdoar. A gente precisa abandonar o orgulho, o egoísmo, a vaidade. A gente precisa num processo verdadeiro e contínuo. Essa é a proposta da doutrina espírita. Mas para que isso aconteça, é importantíssimo a gente entender que não está sozinho. Deus está no leme e designou gente muito boa para nos sustentar e amparar. Gente
encarnada e gente desencarnada. Nesse sentido, eu vou dividir com vocês uma história que me traduz muito claramente essa afirmação, e que se intitula A Lenda dos Índios Cherokees. Eu não sei se vocês já ouviram ou já leram. Se já ouviram ou leram, eu peço perdão, mas vou repetir aqui porque eu sou apaixonado por essa lenda. Eu ainda não decorei ela toda, então eu estou com a minha cola aqui bem pertinho. Se eu fraquejar numa determinada informação, eu tiro cola, tá? Então, vamos lá. A lenda dos índios Cherokees. Na história dos Cherokees, índios da América do Norte, existe uma lenda que fala sobre o rito de passagem da juventude para a maioridade, para a maturidade, né? A lenda nos conta que, ao final de uma tarde, o pai leva seu filho para a floresta, no alto de uma montanha, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. O jovem ficará ali, sentado, apreensivo, a noite toda, e não poderá remover a venda dos olhos até que os primeiros raios do sol inaugurem um novo dia. Ali, sozinho, ele não poderá gritar por socorro. E se conseguir passar essa noite toda lá, sem tirar as vendas dos olhos, sem pedir ajuda, será considerado um homem. Quando de volta à tribo, não poderá contar sua experiência aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo. Mas retornemos à experiência na montanha. De certo, o menino ficará amedrontado, é óbvio, atormentado. É possível que ouça barulho de toda espécie, que imagine animais selvagens ao seu redor, prontos para atacá-lo. Talvez possa ser ameaçado por outra pessoa. Insetos, cobras poderão feri-lo. É provável que sinta frio, fome, sede. O vento soprará a grama, as árvores balançarão, e ele deverá manter-se sentado estoicamente e não poderá remover a venda. E ele não poderá remover a venda. Segundo os Cherokees, esse é o único modo, a única experiência significativa de fazer homem um jovem índio. Finalmente, após essa noite de provações, essa noite de desespero, o sol aparece soberano no céu e a venda, enfim, pode ser removida. Então o jovem índio se depara com seu pai sentado na montanha, ali diante dele. Ele estivera ali a noite inteira, lhe protegendo de todos os perigos. Essa lenda nos remete à nossa própria encarnação, onde enfrentamos momentos de dificuldades, onde enfrentamos a montanha fria, nebulosa, cheia de bichos peçonhentos, e não enxergamos, e não entendemos, e julgamos estar sozinhos. Lembremos que Jesus, meus amigos, em nome do Pai, está presente incondicionalmente em nossas vidas. Assim como o pai do índio. Por descuido da fé, muitas vezes nos confiamos ao desespero. Não entendemos o propósito maior. Muitas vezes nós não entendemos os desígnios do Pai e apenas resmungamos, reclamamos, nos revoltamos. Não tirar
vendas dos olhos antes do amanhecer é carregar a certeza no coração de que estamos constantemente, indubitavelmente, amparados pela espiritualidade maior. Nossos caminhos não estão livres nem de percalços, nem de dores, nem de aflições. Afinal de contas, estamos encarnados em um planeta de provas e expiações. A Terra é um lugarzinho complicado e a gente quer a felicidade plena que não teremos. Mas é preciso, sim, entendamos que essas dificuldades, exatamente essas dificuldades, é que farão da nossa vida a possibilidade de nós nos tornarmos homens melhor, verdadeiramente espíritos livres, trabalhadores do Cristo. A vida nos impõe inúmeros instrumentos de crescimento e fortalecimento para o futuro. Quais? A montanha, a noite, os bichos peçonhentos, mas o Pai está sentado na nossa frente, nos protegendo. Jesus está conosco. Jesus nos faculta a proteção incondicional e pacientemente espera apenas de nós superação e amor. Por isso, se essa moeda chamada reencarnação tem duas faces, uma é a superação. Encarnamos para sermos melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã melhores do que somos hoje. E a outra face é a proteção. Jesus está conosco. Lembremos, o amor que espalhamos é sol aquecendo a própria alma. Todo bem que fazemos, por menor que pareça, é flor desabrochando no solo da consciência, abençoando nossos passos com o perfume da paz. Fora da caridade, não há salvação. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Que tomemos a moeda da encarnação, com proteção e superação, e façamos o melhor dessa oportunidade gerenciada pelo Cristo, em nome de Deus, nosso Pai. Um forte abraço em todos, que todos tenham força, todos tenham perseverança e acreditem plenamente. Somos amplamente protegidos pelos amiguinhos invisíveis da espiritualidade. Um beijo no coração de todos. Foi um prazer estar com vocês neste momento. Graças a Deus.